A dona do hotel de beira de estrada sorria e pedia os documentos de Betty, falando que tinham sorte de terem chegado ali antes da tempestade de neve que se aproximava. De repente o sorriso se apagou quando pela porta entrou um homem negro carregando 2 malas grandes. Betty percebeu a mudança de humor. Já conheceu essa sensação. Barney ainda se aproximava quando a senhora disse abruptamente: "Me ocorreu agora que não temos vagas para o pernoite." Betty respondeu: "Mas a placa diz há vagas em letras neon lá fora." "Sim, mas não temos nenhuma vaga", respondeu indiferente. Barney suspirou e já ia retornando para a porta, mas Betty insistiu: "Olha aqui, nas portas dos quartos dessa espelunca não há carros, e nesse pulgueiro de beira de estrada só se chega dirigindo. Como não há vagas?" "Escuta aqui, não há vagas para vocês. Estamos em manutenção." E Barney interrompeu a senhora: "Muito obrigado pela sua atenção. Betty, já passamos por isso antes. Se sairmos agora, conseguiremos voltar para casa antes da tempestade." Betty engoliu sua revolta e saiu batendo a porta com toda a raiva. "Racista maldita!" gritou da porta. Barney acenou com um sorriso. Já no carro, Betty ainda reclamava da mulher do hotel e Barney se preocupava com a estrada, tarde da noite, querendo diminuir o trajeto quanto antes. Já estava acostumado a ser olhado atravessado por ser negro, mas em sua comunidade ele era respeitado. Todos gostavam do carteiro de sorriso largo e voz grave. Betty ia perdida no seu pensamento de raiva quando percebeu uma luz que ia e vinha à distância no céu. Parecia uma estrela e de repente sumia e reaparecia, mudando de lado no carro. Depois da 3ª vez que viu o movimento, alertou Barney. Ele também viu e disse que não havia nada a se preocupar. Deveria ser um jato ou algo parecido. Ainda assim, acelerou o carro. Minutos depois, a luz estava estável, mas se aproximava gradualmente. Percebiam que era um objeto grande. Barney resolveu parar o carro. Pegou a lanterna e a arma, e Betty pegou o binóculo. Pelas lentes, ela viu e ficou sem respirar. Uma nave com formato de disco pairava no ar como se flutuasse. Barney parado no meio da estrada. A nave agora estava tão perto que era possível ver os tripulantes. Não eram humanos. A nave permaneceu a uma altura considerável do chão, mas abaixo dela, por uma espécie de luz, desceram 3 tripulantes. Vinham caminhando na direção do carro. Barney gritou para Betty: "Entre no carro!" e tentou atirar. Mas sua mão direita não conseguiu levantar a arma, enquanto a esquerda segurava uma lanterna. Decidiu correr. Entrou no carro já acelerando, mas o carro não saiu do lugar. Pelo espelho, não viu os seres. Já estavam na frente do carro. Sabia que seria capturado. Betty olhava silenciosa para os 3 extraterrestres à sua frente. Eles se aproximaram do carro. Usavam uma espécie de máscara de proteção, mas olhavam com olhos grandes e sem brilho. E pelos olhos deles, puderam ouvir: "Viemos em paz." E dormiram profundamente. Paranormal FM.
No ar, Paranormal FM, com Fernando Ribas e Leonardo Marques. Sejam muito bem-vindos, está começando mais um ZYP23 Paranormal FM. Ô, louco, bicho, aí. Ah, moleque, hein? A gente tá ensaiando os caralho agora. Quem sabe faz ao vivo, velho. O Farofinha fica maluco na edição disso aí. Coitado, cara. Não, a gente faz os efeitos aqui ao vivo mesmo. Aqui não tem edição, não. Bravo demais. Tamo de volta, mais um episódio. Esse programa tá sobrevivendo, hein, cara? Tá, né, cara? Olha aí. Tá aí, já estamos no 13º episódio aí. Pois é, cara, olha só. E passa rápido, né, cara? Começou ontem. Passa sim, cara, passa sim. Pô, maneiro, muito legal. Pô, e eu tô bem feliz com os feedbacks aí da galera que ouve, cara. Pô, eu também, cara. Vi lá uns comentários do Instagram, galera elogiando minha evolução aqui. Eu fico super feliz também. Está crescendo, né? Sim, pô, com certeza, cara. Pô, pessoal, eu acho que assim, acho que é meio que o caminho natural, né, cara? Toda a prática, né? Quando você tem entrosamento, não é só prática, mas assim, a gente já se conhece há muito tempo também, acho que isso ajuda, né? Também fica mais natural a coisa, né? Pois é, cara. Pô, bem legal mesmo, cara. Tô bem satisfeito, bem feliz de estar fazendo esse projeto e assim, tendo o suporte das pessoas é melhor ainda, né? Com certeza. Quando a galera diz que tá gostando, né, e dá as sugestões, o que eu gosto, o que eu não gosto. Até uma galera que mandou, assim, dicas pra mim de séries pra assistir ou filmes e, pô, super legal, que aí você vai criando conteúdo, vai criando experiências pra falar aqui, né? Muito legal. É legal. E até, Léo, pra galera ficar ligada aí, nossos ouvintes, a gente já tem ideia para evoluir o Paranormal FM, né? Para outros projetos e tudo. Sem dúvida. Cada vez que a gente ouve um episódio e vê que o produto tá ficando bacana, a gente começa a sonhar com o próximo passo, né? Pois é. E até um recado importante, ó. Em breve a gente vai lançar o nosso Apoia-se. Por que a gente vai fazer isso? Porque até agora a gente... o custo de produzir isso aqui, de edição e de tudo, a gente tá pagando do bolso, né? Uhum. Então é um custo, né? Uma coisa bem complicada. Em breve a gente vai lançar um Apoia-se para quem quiser apoiar o Paranormal FM, que continue crescendo, que possa entrar lá. A gente tá pensando como que a gente vai fazer essa questão de recompensas e tudo, mas a gente vai lançar muito em breve o nosso Apoia-se. Por quê? Porque primeiro a gente queria provar o formato, né? A gente queria primeiro fazer e ver como é que ia ser o feedback, e acho que tá chegando a hora, né, da gente abrir essa parte aí pros apoiadores. Eu acho que a coisa tem que estar consolidada, né? As pessoas... E eu acho que, assim, você vai acompanhando o número de ouvintes, quantas pessoas ouvem e tudo mais, aquela estatística, pra saber se a coisa tá funcionando. Tá funcionando legal? Pô, então vamos tentar não só ampliar, mas manter também o projeto, né? Com essa assiduidade de toda semana tá no ar, aí tem edição, tem que, né? É isso aí. Enfim, os gastos que são normais, né? De manter um programa no ar semanalmente. É isso aí. E a gente precisa criar um canal pra justamente... E também pros nossos projetos. A gente vai falar deles em breve. A gente tá com um projeto bem bacana aí. A gente vai falar dele em breve, não agora. A gente vai falar disso em breve. E aí a gente vai contar com a ajuda de todos pra poder botar no ar, né? E também tem o seguinte, Léo. Além, né, do Apoia-se ajudar, né, pros apoiadores ajudarem a manter o projeto vivo, para que a gente tenha fôlego para continuar produzindo e até evoluir o conteúdo, né? Sim. E vai servir também pra gente viabilizar esses projetos novos que a gente quer fazer. Exato. Meu amigo Leonardo, fala aí pro jovem que tá acuado em casa qual é o assunto do... O jovem tá acuado. Por que ele tá acuado? Tá com medo, né, cara? Pô, pode ser, tem razão. Ele já bota, dá o play com um cagaço já, né, velho? Porra, caralho, o jovem tá acuado em casa. A gente aí pensa a pessoa com a arma na cabeça, porra, um sequestrador. Ouve essa porra aí. Caralho, por isso que os números estão bons, né? Mas enfim, fala pros nossos amigos aí, pros jovens que nos ouvem, qual é o assunto que a gente vai abordar. Hoje a galera já sabe porque viu no título aí, né? Mas hoje tá daquele jeitão que o Ribas gosta, né, velho? Olhando pras estrelas, falando do espaço sideral. É isso aí. Cara, eu vou dizer logo de cara que esse caso da ufologia é um caso que eu gosto muito, porque tem muitas evidências. Uhum. Eu diria que, cara, eu acho que foi o primeiro caso de abdução que foi muito bem documentado, inclusive foi parte do projeto Blue Book também. Sim, né? Sim, é verdade, eu vi, né, o material pra pesquisa pra gente gravar hoje, e realmente é uma história bem surpreendente, assim, bem chocante, né, cara? Pois é. De como aconteceu, de todos os elementos ali, e é meio assustador mesmo. Quando te perguntarem que rádio você ouve, responda. ZYP23,
Paranormal FM. Paranormal FM. Mas, Léo, antes da gente falar do caso de abdução da Beth e do Barney Hill, vale a gente dar uma pincelada muito rápida aqui, que essa semana passada, inclusive, saiu um relatório novo dos Estados Unidos sobre os OVNIs, né? É mesmo, é? É, cara, saiu um relatório oficial. E o PH deve estar maluco. O PH tá que nem aquele urso do Pica-Pau, né? A cabeça gira pra um lado, o corpo pro outro. Deve estar. Ele já tem o tamanho do urso, né, cara? Ele já, cara, o cara é muito eufórico, né? Pô, eu admiro a euforia dele com as coisas, muito foda. É demais, cara, é demais. Ele é muito feliz. Eu acho, pô, eu invejo isso, cara. É, também. É um exagero, né, cara? Mas enfim, saiu esse relatório sobre... Agora eles chamam de UAPs, né? Não chamam mais de OVNIs, né? Sim. Porque OVNIs... Alguém ouve falar de OVNI ou UFO, já automaticamente remete a alienígena. Virou gatilho, né? Virou gatilho. É, exatamente. Então eles tratam isso agora como fenômeno aéreo não identificado. Ok. E aí saiu um relatório recente agora e eles disseram que os avistamentos das Forças Armadas Americanas, da Marinha principalmente, aumentou nos últimos 2 anos, cara. É engraçado, né? Quando você começa a pesquisar um assunto, até porque a gente, quando tá em rede social, né? Quanto mais você pesquisa de uma coisa, mais alimentado você é por aquele assunto, né? Pois é. E aí você começa a ver um monte de fatos novos, né, cara? Um monte de relatos. É bem interessante, cara. Exato. E aí, ó, eles tiveram 350 relatórios de avistamento das Forças Armadas. Desses 350, 163 foram identificados como balão ou entidade não balão. Eu não sei exatamente o que significa. Pode ser drone, né? Pássaro, ou algum evento climático, ou algum detrito no ar, ou qualquer coisa, né? Entendi. Que seja, mas não era nada que eles não conseguiram identificar. Ok. E desses 350, 171 olha isso, 171 avistamentos relatados de UAPs, né? Continuam sem explicação. Os caras não sabem o que é. Nos últimos 2 anos, né? Os últimos 2 anos. Pô, um a cada 4 dias, cara. É muita coisa. Muita coisa, cara. 350 ocorrências, né? É, muita coisa. Pois é. E alguns dessas UAPs, né, cara, faziam voos incomuns, e aí eles falam que eles tinham a capacidade de desempenho que requerem uma análise mais aprofundada. São as palavras lá do governo americano, né? E aí, inclusive, alguns refletem inteligência também e tudo. Sim. Então, cara, é um negócio que tá acontecendo aí e, cara, a gente não sabe o que vai rolar nos próximos anos aí, né, cara? Cara, mas você acha que isso é devido a mais facilidade de registrar as coisas? Ou você acha que a intensidade realmente tem aumentado? Cara, eu acho que tem aumentado, mas ao mesmo tempo, a gente não sabe se isso... Na real, isso vem acontecendo há muito tempo, né? Sim, sim. Tem relatos de muitos anos atrás, né? É, pois é. Não, o Tic Tac, que foi o vídeo que saiu em 2017, que o Tom DeLonge publicou, né? Que era o cara do Blink, ex-vocalista do Blink-182. É de 2004. Aquele vídeo, né? Então, assim, já vem acontecendo há muito tempo. Só que agora o governo americano tá falando disso mais abertamente, através desses relatórios e tudo. Criaram um órgão lá para investigar isso, para estudar esses fenômenos, né? Que eles tratam como fenômeno, eles não dizem que é alienígena ou que vem de outro planeta, nada. Seria realmente difícil de constatar isso assim, né? Falar assim, abertamente, né? Pois é. Eles descartam que seja de outro país também, né? Porque... Cara, como eu falei, o Tic Tac, eu já falei em vários podcasts, inclusive no H18, o Tic Tac fazia Mach 15, né, cara? É muita coisa. É uma velocidade muito absurda. Sim. Então... Nem o Tom Cruise chega a isso tudo, pô. Nem o Tom Cruise chega nessa... Ele meteu um Mach 10, a nave explodiu, né, cara? Teve que ejetar, mesmo. Ele só não foi mais rápido que ele correndo a pé, né? Pois é. Correndo a pé, ele faz Mach 15 fácil. Ah, fácil, tá maluco. Né? Mas, enfim, cara, acho legal dar essa pincelada aí pra galera que não sabe. Saiu esse relatório, agora tá fresquinho aí. Sim. E é público, né? O público tem acesso. Perfeito. Eu baixei o PDF, mas eu não li tudo ainda. Mas, enfim, o PH tava achando que ia vir um monte de coisa, né? Nesse relatório aí. Ele tem esperança de que saia a notícia aberta, mas, cara, vai ser sair, pílula dourada sempre, né, cara? Ser coisa...
Vão dourar a pílula devagarzinho, vão... Quanto mais casos forem registrados, mais eles vão ser obrigados a dar alguma explicação, mas abrir o livrinho, difícil. Vai ser Andrágias, né? Vai ser um negócio assim muito... Exatamente. Né? Exatamente. O meu amigo Rony Verner compartilhou um vídeo hoje de um ex-diretor de inteligência lá dos Estados Unidos, né? Que ele tava falando sobre isso lá na Fox News, lá nos Estados Unidos. Foi ontem essa entrevista desse cara. Olha só, como é que tá aberto o negócio, né? E aí, cara, o apresentador da Fox News lá perguntou pra ele sobre alienígena, o cara falou, não posso falar nada sobre isso. Ele falou? Falou, cara. Caraca, meu irmão. Falou. Olha só. Cara, ele hesitou. É muito bizarro, cara. Ele hesitou e em seguida falou que não podia falar nada sobre isso, relacionado a isso. Veio na ponta da língua e ele teve que engolir. Cara, provavelmente. Doideira. O cara sabe de alguma coisa, com certeza. Com certeza, cara. Com certeza. E de novo, eu acho que o governo americano sabe que existe, sabe que eles vêm aqui, mas eu acho que eles não sabem tudo sobre isso. Eu não sei se a gente pode chamar de criatura, porque talvez essas naves nem sejam tripuladas, né, cara? Verdade. A gente não sabe de que tecnologia a gente tá falando, né? Apesar de que os relatos que a gente tem mencionado aqui sempre mencionam tripulação, né? Pois é. Bom, pelo menos dos casos que nós relatamos aqui até agora, então, enfim. Mas a maioria dos casos famosos de abdução e até de contato de terceiro grau, né? Cara, eles são bem raros hoje em dia. Não tem muito, até tem, mas é muito pouco, né? E a gente não sabe, de repente essas naves aí que estão vindo aqui podem ser sondas, né, cara? Pra, sei lá, entender a atmosfera, ou não sei, né? Ou estudar alguma coisa, alguma condição. Ou até pra espionar também, né, cara? Porque isso tá acontece muito na costa americana, né? Durante exercício de guerra da Marinha. Sim. Meio que o escritório central do mundo ali, né? Pois é. Acaba sendo a administração mundial, né? E os caras se auto-intitularam e são os administradores do mundo, né? Pois é. E o governo americano enxerga isso como uma ameaça, né? Porque eles não podem fazer nada. Né? A sensação de impotência, né, cara? É tipo, tu tem uma casa, imagina tu mora numa casa e aí, eu não sei se eu já falei isso aqui no Paranormal FM, mas se eu já falei, vou falar de novo. Imagina se tem uma casa, aí mora você e sua família lá, né? Seu filho e sua esposa. Sim. Aí tem um homem que consegue atravessar paredes, por exemplo. Ele não fala com você, ele te ignora, você vê a presença dele ali na tua casa, ele atravessa a parede, ele entra, ele vai na cozinha, ele vai no quarto do teu filho, vê o teu filho dormindo. Aí do nada ele vai embora e sai, você nem percebeu que ele saiu. E fica nessa. Tu vai se sentir seguro? Não, pô, tá maluco. Você fica totalmente frágil. Nunca, né? Ele tá ali e não tá fazendo nada. Sim. Mas ele pode fazer, né? Se ele resolver fazer alguma coisa. Você tá totalmente indefeso ali, né? Como é que você vai interceptar uma aparição dessa? Difícil, cara. Pois é. Então, na cabeça de um militar, né, é meio isso, é uma ameaça, né? Sim. Não deixa de ser, né? Porque eles entram e saem do espaço aéreo americano e nada acontece. Esse lance de não saber as coisas, né, cara, é sempre complicado, né? Te deixa muito impotente, né? Pois é. E esses objetos aí, o próprio Tic-Tac, a característica dele, ele é um objeto frio, cara. Eles conseguiram observar por câmera térmica de um submarino e, cara, ele não tem motor. Ele é um objeto frio. Sim, não usa a combustão que a gente tá acostumado aqui, né? Não. Sim. Então isso é uma coisa muito bizarra, né, cara? Um negócio muito esquisito, né? E o Bob Lazar falou que esses objetos, eles criam a própria gravidade. Eles geram um campo gravitacional em volta deles, entendeu? Entendi. E por isso que eles conseguem fazer essa velocidade absurda, porque não tem atrito com ar, por exemplo. Entendi. Entendeu? Caramba, né, cara? Que doideira isso, né? Então é um negócio muito doido, né, cara? É difícil até de compreender. Doideira, né, cara? Se tu analisar isso friamente, tu meio que enlouquece, né? Pois é. Porque você planeja a tua vida aí a médio e longo prazo, né? Que a nossa vida é médio prazo, na verdade. Pois é. Mas do nada, uma civilização diferente chegar e dominar tudo, né? Sim. Mas a questão é, cara, acreditar em OVNI, né? Não é mais questão de acreditar. O negócio tá aí, existe. O fenômeno existe. Né? Tá confirmado, cara. Né? Quem fala assim, acho que não tem OVNI. Não, tá lá. Os caras têm mais de 150 casos. E aí estamos falando da Marinha Americana. Não é o seu Zé lá que mora no interior. Oficiais, né? Cara, entendeu? Os caras estão falando lá, tem mais de 150 ocorrências aqui que a gente não consegue explicar o que é.
né? Nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos. Uhum. Né? Então, assim, o fenômeno existe. Agora, o que é, se é ET, se vem de fora, aí a gente não tem essa resposta ainda, né? A pergunta não é eterna, porque imagino que em algum ponto, aí eu divido essa euforia com o PH, né? Em algum momento a gente vai saber, talvez na nossa geração, mas vamos saber. Pois é. Mas a gente espera que não seja saber tarde demais, né? Quando já estivermos sodomizados e escravizados, né? Pois é. É foda. Não, e o PH falou que ele quer ser escravizado, né? Ele falou que essa cadelinha de ET. Eu fico imaginando ele numa gaiolinha, tipo um periquito e o alien dando comida pra ele. Pô, jogando um pãozinho de queijo pra ele. Com um ossinho amarrado na cabeça. Pra mim um pedacinho de churrasco, pra ele um pãozinho de queijo. Pô, caralho. Coca-Cola que ele gosta também. Tá doido, cara. Cuidado com o que se deseja aí. Meu irmão. Eu não sei lá se eu quero saber, se eu quero testemunhar, não sei, cara. Não sei. Até porque o caso que a gente vai comentar hoje aqui, eles, né, pelo relato deles, testemunharam, viram, né, os seres. Uhum. E não foi uma experiência agradável não, cara. Foi bem desagradável até. Eu já falei que eu não acredito em ET bonzinho, né? E eu nem acho que eles têm essa concepção de bem e mal, sacou? Uhum. Acho que eles estão acima disso aí. Você já falou isso. Isso é uma questão humana, né? Eu também acho. Acho que é uma coisa da natureza humana, né? Cara, a gente pode pensar nos alienígenas como, por exemplo, a frota portuguesa chegou no Brasil e tinha os índios aqui. Os índios estavam aqui, os caras chegaram, queriam pesquisar, meu irmão. E aí faz o quê? Faz experiência, faz aquilo, escraviza. É aquilo. Pois é. Pros portugueses eles são bonzinhos, cara. Sim. Pros índios, meu irmão, são o demônio. Pois é. Mas vamos ver, né? De repente, cara, se o mundo for acabar, seria legal que fosse uma invasão, né? De repente. Imagina. Pô, tomara que não acabasse, mas se acabar, né, cara? De repente um drama bonito, né? Imagina, tu sai de casa, tem um holograma no céu com a cara da Morena Bacarin falando. Caraca. Ia ser foda, hein? Ia ser foda demais. Ô, cara, trouxemos a cura do câncer. Imagina. Dirija-se aquela nave que apareceu ali, ó, para seu cadastro. Todo mundo já cadastrado. Chega lá, teu nome já tá lá. Pois é, cara. Leonardo, tal, nascido em tal, tá aqui, ó. Tua ficha todinha corrida. Loucura, tá? Pois é, cara. Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM. Mas enfim, vamos começar aqui a falar sobre a abdução da Beth e do Barney Hill. Exato, cara. Foi legal dessa pincelada no início, para que esse relatório, a gente, né, tá acontecendo agora isso. Uhum. Né? E como tá relacionado ao tema que a gente tá falando hoje, eu acho que valeu a pena falar sobre isso aí, né? Exatamente, cara, exatamente. Bom, para falar de abdução, a gente tem aqui uma breve introdução ao que é o assunto, para quem nunca ouviu falar do assunto, o que eu acho difícil para quem tá nesse meio aqui, né? Uhum. Mas o termo de abdução alienígena é descrito como uma memória real, né, de ter sido levado secretamente ou contra sua vontade por uma entidade aparentemente não humana e ser submetido a procedimento físico, psicológico, que são complexos, né? Isso. As pessoas que afirmam ter sido abduzidas geralmente são chamadas de abduzidos mesmo ou de experimentadores. Isso. Às vezes pode ser até sexual esses experimentos aí. A gente vai falar desse caso aqui que eles têm essa sensação, né, de terem sido violados, violentados, né? Sim. Exatamente. Bom, algumas vezes os abduzidos eles afirmam terem sido advertidos contra o abuso ambiental, né? Sim. E os perigos das armas nucleares. E é engraçado que, como você falou, né? Tem muita aparição onde tem teste militar e tudo mais, né? Uhum. Então teria nexo essa conexão. Embora muitos desses encontros sejam descritos como aterrorizantes, né, alguns foram vistos como prazerosos ou transformadores. Bom, existem muitos relatos de abdução alienígena ao redor do mundo e geralmente as pessoas, de forma geral, né, tendem a não acreditar, e a grande maioria acha que é uma invencionice, né, para ganhar atenção, ou às vezes só dinheiro com livro, palestras e, vou falar baixinho aqui, com podcast também. Bom, relatórios de fenômeno de abdução têm sido feitos ao redor do mundo, né? Mas são mais comuns em países de língua inglesa e especialmente nos Estados Unidos. E isso a gente volta a falar, né? Porque é onde tem mais teste de armas, mais teste de guerra, o exército é mais forte. A gente não pode deixar de dizer que é o país que mais explora o mundo, né? Os Estados Unidos. Sim. Né? Não podemos dizer que é mentira, é verdade isso. E esse conteúdo nessa narrativa do Rápido, muitas vezes ele varia de acordo com a cultura ou a origem, né, de cada abduzido.
Sim. Essas abduções alienígenas, elas têm sido objeto de teorias de conspiração e histórias de ficção científica e tem especulado sobre a tecnologia dessas supostas naves, né? Igual a gente falou lá atrás, né? Que a gente sabe que existe os UFOs, a gente sabe, mas o que são as composições nós não sabemos, né? E quais são os motivos para esse sigilo, que existe a possibilidade de implantes alienígenas, né? Pode ser uma forma de evidência física. A gente não tem uma amostra física disso, né? Para comprovar. Então isso gera essa dúvida aí, né? Sim. Mas assim, no ano de 1961, a mídia fez uma cobertura gigante e eternizou esse caso, que foi o primeiro caso de sequestro por extraterrestres, que foi a abdução de Beth e Barney Hill, justamente em 61. Olha aí. Esse caso, ele aconteceu aqui perto de Montreal, inclusive. Caramba. Foi em New Hampshire. A gente vai entrar nisso já. Mas, cara, as abduções, inclusive tem muita gente que sofreu abdução, até nessa época aí. Reza a lenda que rolou um acordo, eu não sei se eu acredito muito nisso, que rolou um acordo do governo americano com os alienígenas. Sim. Sobre essa questão de abdução. E aí teve algumas décadas aí, acho que da década de 40 até 60, 70, rolou muita abdução nos Estados Unidos. Agora, não sei se é verdade, tá? Eu ouvi isso em algum podcast, ou li em algum lugar, não vou me lembrar agora. Rolou um tratado de livre comércio ali pra... Entendi. Mas tem isso aí. E aí parece que os alienígenas perderam a mão aí nesse negócio. Entendi. Mas casos como esse, hoje em dia, é muito raro. Eu pelo menos, não vejo acontecer. É verdade, é antigo esse registro. Tudo bem que é o primeiro, a gente tá falando do primeiro registro grande, né? Com repercussão, né? Mas não é tão comum mesmo. Não é comum. E, inclusive, hoje em dia é mais comum contato de dormitório. Que aí entra naquela coisa, será que a pessoa sonhou, né, cara? Tem essa questão aí. Pode ser paralisia do sono também. Ou pode ser um contato mesmo, né, cara? A gente não tem como saber, na real, né? Sim, verdade. Bom, Léo, esse caso aí aconteceu lá no dia 19 de setembro de 1961, por volta de 10h30 da noite. O Barney e a Beth Hill, eles estavam voltando de férias pra casa. E eles estavam no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, que é aqui perto de Montreal, pertinho. Cruzou a fronteira, você tá em New Hampshire. Entendi. Tem Vermont aqui do lado, muito perto. Vermont é onde o Walter White ficou escondido, no final do Breaking Bad. Pode crer. Até a descrição do evento em si, né, diz que eles estavam indo tirar umas férias nas montanhas geladas, né? Isso. Pra cabaninha lá do Breaking Bad mesmo. Tava na cabaninha do Breaking Bad. E aí, quando eles estavam passando por uma área mais isolada, eles começaram a ver umas luzes se movendo no céu de uma maneira esquisita, né? E aí o casal continuou a observar, né, esse brilho no céu. E aí, de repente, uma coisa chamou a atenção deles, né? O objeto começou a mudar de direção de forma brusca, né? E desceu até o carro deles. Ficou muito perto do carro. E aí o Barney tava dirigindo, tava no volante. Ele começou a ficar com medo, né? Tipo, sei lá, o que é isso, né? Voando aqui perto do carro. Poderia ser um helicóptero também, né? Vai saber. Sim. Ele até meio que, quando a esposa começou a constatar o fato, ele quis dar uma explicação lógica, né? Sim. Ele acelerou o carro, né? Porque ele ficou com medo, né? E as luzes continuaram seguindo o carro, né? E aí, às vezes chegava perto, às vezes ficava mais longe, deixava o carro afastar um pouco, né? E aí a Beth pediu pra ele parar o carro, pra que ela pudesse ver o que estava acontecendo, né? Pra ver o que era aquilo. E aí, ela tinha um binóculo com ela, né? Como eles estavam de férias, estavam nessa área que tem muita natureza, né? Parque nacional, montanha e tal. Sim. Ela tinha um binóculo com ela. E aí, quando ela olhou através da lente, ela não teve dúvida de que era um disco voador, cara. Era uma nave. E ela viu essa nave e ela deu a descrição de como é que ela era, né? Ela tinha luzes coloridas ao redor, né? E aí o Barney pediu que a esposa dele voltasse pro carro, né? Para que eles pudessem seguir viagem, né? E aí essa nave estranha, né? Bizarra, continua acompanhando, só que de longe. Cara, a gente... Na abertura aqui, no texto da abertura do maravilhoso Camilo, vocês vão ver mais ou menos essa narrativa inicial da história, mas parece que eles decidiram voltar da viagem um pouco mais cedo, e já era tarde da noite, então não tinha movimento na estrada, né? Não tinha outros carros indo e voltando, estavam só eles na estrada, né? Lembrando que isso era em 1961, né? Tinha muito menos gente no mundo também, né? Sem dúvida, não tinha tanto movimento assim, mas as estradas sempre foram movimentadas, né? Mas nesses horários que eles estavam voltando, realmente não tinha ninguém, só eles na rua. Cara, eu peguei estrada recentemente aqui pro interior, não tem nada, cara. Cara, fora do horário comercial, né? Pra vir uma nave ali te abduzir, mole, e ninguém vê. Tu tá no hotspot aí, fica ligado. Sim, cara, é bizarro. Bom, e aí eles continuaram assustados, né, cara? O casal parou o carro novamente, né? E aí, só que dessa vez, o Barney que saiu do carro pra ver o que era, né? Ele tinha uma arma com ele, tinha uma pistola.
E ele apontou a arma pro objeto, cara, pro disco, né? Sim. Que agora tava muito perto deles, né? E podia ser... Eles conseguiam ver o formato, conseguia ver tudo, de tão perto que tava. Sim. Conseguiam ver com nitidez, né? E ele tinha uma forma circular e ficava planando no ar, né? Flutuando. Cara, o Barney conseguiu ver umas criaturas dentro da nave, cara. Caraca. Que, segundo ele, não tinham um aspecto de humano, né? E aí, cara, ele deve ter ficado com muito medo nessa hora aí, né? Porra, um cagaço na estrada de noite, escuridão. E aí ele voltou pro carro com muito medo, né? Ele acreditava que esses extraterrestres queriam levar eles ali, né? Sim. Tem uma coisa que é interessante em caso de abdução, é que essa sensação do peixinho no aquário. Sim. Muita Você tá impotência, ali, né? É impotência. O peixinho tá nadando no aquário lá, vem uma redinha e pega. Tipo isso, entendeu? Não tem como fugir, né? É uma coisa do instinto humano, né, que vem. Sim, sim. Já liga os alertas todos, né? É. Inclusive tem isso aí, cientificamente falando, né? A gente, quando tá em perigo, o nosso cérebro vira uma chave ali pra tu sobreviver, cara. Ativa a adrenalina, né? Te dá força, né? Tu faz coisas que tu nem imaginava que você conseguiria fazer. Sim, é o famoso poder do cagaço, né? O cagaço faz coisas incríveis. É o fator C. Fator C ativado, meu. Quando liga o fator C, tá louco. Cara, só dá mais medo do que uma nave te perseguindo à noite é 2 caras numa moto te perseguindo. Isso dá medo também. Ah, isso aí dá muito medo. Pô, tu vê uma moto atrás de tu, tu fala, meu Deus do céu, agora. Se tivessem capacete, então... Porra, tu fala, chegou minha hora, vou ser abduzido. Pois é. Bom, e aí voltando aqui, ó, o Barney correu, né, de volta pro carro, né, com esse medo aí que ele tava. E aí, cara, ele pisou no acelerador, meu irmão, saiu fora dali, né. Uhum. E aí o casal começou, cara, a ouvir um som muito alto vindo dessa nave, né, cara, que continuou seguindo eles na estrada ali. Sim. De New Hampshire, né. Uhum. E a próxima memória que a Beth e o Barney tiveram, né, foi de 2 horas depois disso. Eles tiveram esse lapso temporal aí, que também é uma coisa muito comum na abdução, né? Você já mencionou isso outra vez. Realmente a pessoa tem, né, uma sensação de esquecimento, né? Tem um tempo perdido ali, né? Sim, tempo perdido. É tipo quando tu toma uma anestesia geral, tu apaga e teto preto, e ali dali a um dia tu volta. Sim. Entendeu? Sim. E aí tu não é como se tivesse apagado mesmo, entendeu? Desligou. Graças a Deus nunca tomei anestesia geral, mas já fiquei bêbado, né? Então é a mesma coisa, né? Dá no mesmo. Você tá no bar, de repente apaga a memória quando você acorda, você tá em casa. Como chega em casa, meu irmão? E aí, cara, 2 horas depois, eles estavam a cerca de 56 quilômetros desse local da última lembrança deles, né? Uhum. Deles fugindo desse objeto, correndo, o Barney acelerando o carro, apagou, eles estavam a 56 quilômetros dali, daquele ponto, e 2 horas depois, tinha passado 2 horas. E aí eles seguiram pra casa deles, né, cara, com a sensação de terem sido violentados, né, cara, violados de alguma forma, né? Sim. E eles ligaram pra aeronáutica, ligaram pra Força Aérea Americana, pra reportar o que aconteceu. E o Barney era carteiro, né, Léo? Ele trabalhava carteiro, exatamente, da FedEx, sei lá. Ele era carteiro. Postmailman. Aí, ó. E aí, cara, eles ligaram pra Força Aérea, né, pra reportar esse caso aí, né? Uhum. E aí, conversando com as autoridades americanas, né, cara, o casal afirmou que eles não se lembravam de nada, né? Apenas recordavam de sentir esse desconforto, né? De terem sido violados de alguma forma. Eles deram uma segurada na narrativa deles, porque eles falaram com medo de ser ridicularizados, né? As pessoas não acreditarem, né, cara? Sim. Então eles deram a falar, eles falaram só o básico, ó, quando fomos perseguidos, tem essa sensação de esquecimento, mas não entraram em detalhes que viram seres, nada disso, né? Não. E tem o seguinte também, né? O Barney era negro e a Beth era branca, era um casal interracial. Sim. Então eles tinham medo também disso repercutir e meio que entrar nessa questão racial também ali, entendeu? Sim. O Barney tinha uma certa credibilidade pelo trabalho dele também, e aí eles ficaram com medo de colocar isso em jogo. A Beth também era assistente social, se não me engano, também participava da comunidade da igreja, eles eram pessoas respeitadas na comunidade deles, né? Sim, exatamente. E eles ficaram com medo de falar isso, né, abertamente e serem taxados de malucos, né? Basicamente. Sim. Bom, e aí passaram a chamar a história desse casal, né, de Colina Abduction e ocasionalmente Zeta Reticuli Incident. Uhum. E a história deles, né, cara, era que eles tinham sido sequestrados, né, por um curto período de tempo, 2 horas, né, por um OVNI. E aí foi, de novo, né, foi o primeiro caso de abdução que foi amplamente divulgado, né, abdução alienígena, né, e foi adaptado por um best-seller em 1966. Chamado The Interrupted Journey. E aí teve um filme pra TV também em 75 chamado The UFO Incident. A importância desse caso é muito grande, né, cara? Porque tem muita nota, fita e outros itens, né, da Beth Hill foram colocados em uma coleção permanente na Universidade de New Hampshire. Sim. Né?
E em julho de 2011, né, o local da primeira abordagem perto da suposta nave foi marcado por tem um marco, né? Marco histórico lá, estadual em New Hampshire, que foi o primeiro contato que eles tiveram com o suposto contato com essa nave aí, né? Então, assim, é um caso muito bem documentado, com algumas provas físicas, inclusive, e a gente vai ver isso mais pra frente aí. E é um caso muito respeitado, cara. E o Alan Hynek investigou esse caso aí no projeto Blue Book também. Parece que ele chegou a entrevistar a Beth e o Barney, né? Sim, sim. Cara, o que aconteceu, assim mesmo, de acordo com os relatos, né? Foi que depois de um tempo, a Beth começou a ter sonhos recorrentes com essa questão da abdução. Sim. E ela sonhava com a parte que ela não lembrava quando estava acordada, né? Então isso aí começou a tomar conta da vida dela, né? E ela ficar pirada com aquilo e... Exato. Abriram, né, pra comunidade, contaram o que aconteceu e a comunidade abraçou eles fizeram palestra lá dentro da comunidade, mas ainda era uma coisa muito local, né? Mas quando a coisa saiu da parte local, foi pro jornal, um tempo depois foi pro jornal, né? Aí a coisa realmente tomou um vulto maior e aí vieram repórteres, gente fazer entrevistas com eles. Sim. Mas antes disso, por conta dos sonhos, eles decidiram tentar resgatar essa memória e ela conversou com o Barney, né? E eles decidiram procurar um psiquiatra, um neurologista chamado Benjamin Simon para realizar sessões de hipnose, para tentar resgatar essa memória, né? Sim. Eles queriam justamente entender o que tinha acontecido naquelas 2 horas de lapso deles ali, naquele tempo perdido, do dia 19 para 20 de setembro. Meses se passaram, eles fazendo esse tratamento, e eles estavam cada vez mais certos que tinham sido abduzidos por seres de outro planeta, né? No relato dessa experiência, ambos descreveram as criaturas como pequenas e cinzas e afirmaram que os alienígenas colocaram eles em estado de transe, no qual eles podiam compreender o que estava acontecendo em volta, mas eles não podiam realizar qualquer movimento, ou seja, estavam conscientes, mas não conseguiam se mexer, né? Tipo anestesia, né? Exatamente, um negócio que te paralisa, né? Em suspensão, né, cara? Sim. Muito doido isso, né? Tem um dado interessante dessa história deles, né? Que a Beth tem uma sobrinha. A Beth já faleceu, né? Ela tem uma sobrinha que tá viva ainda chamada Kathleen Marden. Sim. Hoje ela é pesquisadora de OVNIs, né? Uhum. Ela é pesquisadora e investigadora independente. Ela tinha 13 anos na época que aconteceu isso aí. Sim. Né? E ela ligou pra mãe dela, que era a irmã caçula da Beth, né? Da Beth e do Barney. E eles estavam de férias em Niagara Falls, nos Estados Unidos. Porque Niagara Falls tem uma divisão no meio entre Canadá e Estados Unidos, né? Então metade de Niagara Falls é dentro do Canadá e outra metade nos Estados Unidos. Sim, tem as duas margens, né? Isso. Eles cruzaram a fronteira pro Canadá, eles estavam de férias lá. E aí eles voltaram pra New Hampshire pelo Canadá. Uhum. Pegaram ali Toronto, aí vieram, aí passaram aqui por Montreal e desceram pra New Hampshire. Que foi quando aconteceu a situação, né? Mas enfim, a Kathleen Marden, que era a sobrinha da Beth, ela ligou, né, pra mãe dela, dizendo que eles voltariam de viagem, né? E o Beth contou pra irmã que viu um disco voador muito perto do carro, né? Uhum. E ou seja, tem essa questão da irmã dela ser testemunha também, né? Que no caso é a mãe da Kathleen, que era a irmã da Beth. Sim. E aí disse que eles estavam preocupados, né? De terem sido expostos a algum tipo de radiação e tal. E ela contou pra eles que eles, quando chegaram em casa, tomaram muitos banhos, tiraram as roupas que estavam usando no momento do contato, né? Uhum. Deixaram do lado de fora do lugar onde estavam hospedados, né? E eles também tinham muita comida que foi descartada. Eles ficaram com medo de se contaminar com aquilo ali. Entendi. Né? E a mãe da Kathleen, que é a irmã da Beth, tinha um vizinho que era físico. E ele perguntou pra ela se a Beth tinha uma bússola no carro. Caso tivesse, ela deveria pegar e checar o ponteiro. Uhum. E aí ela tinha, e o ponteiro girava sem parar, cara. Olha que bizarro. Que doideira, velho. Pois é. E aí isso é um sinal de alguma coisa tá alterada ali no campo eletromagnético, né? Sim, sim. Então, enfim, só queria dar essa vírgula aí. Dessa questão da sobrinha dela que ligou pra mãe, e a mãe contou essa história pra ela quando era criança. Sim. Até a própria Beth, né, e sim, relata que no vestido dela ficou um pó cor-de-rosa, né? Um resquício, mas depois ela acabou lavando o vestido, né? Também se banhando e tal. Pois e acabou acabaram não encontrando nos testes nada nenhuma prova material. A não ser, nas sessões de hipnose, ela diz que ela lembra muito dos olhos dos seres e que eles falavam pelos olhos, ou seja, ela não tinha ainda aquela noção de telepatia, né? Não sabia esse termo na teoria, né? Sim. Telepatia. Então ela dizia que eles falavam pelos olhos, os olhos eram muito presentes, enfiaram uma agulha na barriga dela e aí ela sentiu uma dor muito forte porque
parece que até o ser falou, olha, a gente tem que fazer um teste em você, vamos liberar você rapidamente, vai ser uma coisa rápida. Ela relata isso nessas sessões de hipnose. E que ela sente a dor e mais rapidamente o ser passa a mão na testa dela e a dor passa. E aí os relatos deles dois, né, eles têm muitos pontos em comum, mas tem alguns pontos conflitantes porque cada um foi levado para um setor diferente, né? Eles ficaram separados, né? Eles ficaram separados, então cada um sofreu ou vivenciou um tipo de teste diferente, né? Sim. Enfim, aí ela ainda descreve, né, essas sessões de hipnose, né, que tiraram as roupas deles também, né? Tiraram amostra de cabelo, de pele, de unha, teve as agulhas inseridas no corpo. O Barney, ele fala uma coisa interessante, que ele ficou fascinado pela arcada dentária dos alienígenas. Que isso, tinha um dente, né? Ele falou que ficou fascinado por aquele detalhe especificamente, né? Mas, na verdade, foi feito pouco contato, né? E, assim como em outros casos de abdução, a Beth conversou com ele através de telepatia, mas ela não sabia muito bem esse termo ainda, né? Então ela falava que usava esse termo, eles falavam pelos olhos. E, assim, nessa conversa, ela teve até um ponto interessante, que foi até uma das coisas que me chamou muita atenção, que foi uma das formas de, entre aspas, provar o que aconteceu, né? Sim. Ela não sabia muito sobre a vida interestelar, né? E ela perguntou pra eles de que lugar do universo eles eram, de onde eles tinham vindo. E aí uma resposta pra ela foi o seguinte: se você não sabe onde você está, não faz sentido dizer de onde eu sou. E a partir dessas sessões de hipnose, ela fez um desenho de um mapa de estrelas, né, de uma rota estelar, que ela visualizou através desse contato telepático. Sim. E aí, cara, como isso tomou uma proporção internacional, até uma astrônoma amadora, na verdade, né, o nome dela era Marjorie Fish. Isso 5, 6 anos depois, ela conseguiu localizar um mapa estelar que batia com aquela descrição do desenho da Beth, e isso ajudou muito, né, a dar realmente credibilidade ao caso deles, né. Sim, lembrando que isso aí tá publicado no site astronomy.com, né? Exato, cara. Ou seja, não é um achismo, não, tá lá, isso foi pesquisado. A Marjorie Fish publicou isso na época, em 69, né? Isso aí, se não me engano. Foi 61 o caso, demorou 5 anos, mais ou menos, 6 anos, pra ela chegar a uma conclusão. Porque, na verdade, o que acontece? Eles mantiveram o caso, eles falaram com a Força Aérea Americana, com as Forças Armadas, mas não tiveram resposta. E aí eles mantinham aquilo ali só no círculo de amizade deles, não expuseram. Mas na igreja onde eles frequentavam, eles fizeram uma palestra sobre esse assunto, e uma gravação caiu nas mãos de um repórter, postou isso, fez uma postagem no jornal, né? Fez uma matéria de jornal. E aí o caso pegou vulto, e aí a Marjorie Fish viu isso, e aí pegou esse mapa, foi tentar confrontar, né? Mas com um material dificílimo, né? Muito vasto, fica difícil. Mas ela conseguiu confrontar com um desenho, né? Com um mapa, né? Até no site, né? Astronomy.com, você vai ver lá que tem desenho da Beth Hill, a interpretação da Fish, da Marjorie Fish, e tem um desenho, um mapa gerado por computador. E aí dá justamente essas posições, né? Das posições das estrelas que ela desenhou, que seria de onde viriam onde viria aquela nave, de onde viriam aqueles seres, né? Sim. Então isso tudo ajudou a corroborar o caso, né? Ajudou a dar credibilidade pro caso. Sim. Só pra completar aqui, a gente tá falando de um caso de abdução de 1961, onde a pessoa contatada desenhou um mapa, e esse mapa foi confirmado depois. Sim. Né? Sim. Então, qual é a chance de ser uma coincidência, né, cara? Estamos falando do universo, né, cara? Estamos falando Exato. Né? Então, por isso demora em confrontar, né, aquele dado, né? Muito difícil, né, cara? Foi uma sorte, né? Pois é, cara. Então, enfim, tá aí uma coisa que é difícil de contestar, né? Sim. Isso tá publicado, isso não é achismo, não. Tá lá, tá publicado nesse site lá, que é uma autoridade de astronomia. Eles relutaram muito, o casal, em abrir essa história, mas quando a repercussão foi muito grande, esse repórter se aproximou deles e falou, olha só, vamos, né, explorar isso, vamos expor isso. E até escreveram um livro, que até virou um best-seller, e contando essa história, né, que chama Jornada Interrompida. E eles dividiram os lucros entre eles e tudo mais, e a partir daí começou essa discussão, né, e aparecerem novos casos e tudo mais. Sim. Não, e aí isso muito por conta daquela questão que a gente falou no início, né, deles serem um casal interracial, eles tinham reputação na comunidade deles, né, eles eram respeitados e tudo. Então devia ser extremamente complicado para eles estar associado a uma história dessa, né, cara? Eles começaram a se sentir seguros para dividir com os conhecidos, né, com a comunidade deles. Até por isso, né, por serem pessoas respeitadas na comunidade, eles se sentiram confortáveis para dividir essa experiência. Olha, aconteceu isso, a gente não sabe explicar. E aí passaram por muitas sessões de hipnose, né, e aí começaram a juntar dados e explicaram para as pessoas, aconteceu isso, existe vida fora daqui, a gente teve essa experiência. E aí outras pessoas com essa divulgação começaram a pesquisar e corroborar aquilo, né? Sim, exatamente.
Quando te perguntarem que rádio você ouve, responda. ZYP23 Paranormal FM. Paranormal FM. Além disso tudo que a gente falou aí, Léo, tiveram algumas coisas bem interessantes aí, né? Parece que numa sessão de regressão, Léo, a Beth contou que tinha um livro numa dessas naves aí que ela tava. É uma espécie de livro, né? Não deve ser exatamente um livro. Ela Sim. pediu pro ser alguma coisa pra ela conseguir provar o que ela tava vendo ali. É né? verdade. Sim, isso tá no documentário que eu vi. Exato. E aí, cara, parece que o ser chegou a dar alguma coisa pra ela, eu acho que essa espécie de livro ali. E aí, em seguida veio um outro ser e falou que ela não podia levar nada. Sim. E ela falou, ela falou assim, não tem problema não, mas tá tudo aqui, ó. E apontou pra cabeça dela. Não sabia tem... ela, né? Porque não ia lembrar de nada. Mas aí veio na regressão, né? Conscientemente não, né? Teve que ir pro inconsciente pra lembrar, né? Teve que ir pro inconsciente, mas tá ali gravado de alguma forma, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, esse caso é muito incrível, cara. Esse caso, assim, foi muito bem documentado, tiveram muitas provas físicas, né? Então, assim, muito... Eu acho ele, em termos de caso de abdução, acho que ele é o caso mais importante, assim, na minha opinião. A credibilidade do casal realmente ajuda a corroborar isso, né? As pesquisas feitas depois. Sim. O silêncio da Força Armada também, né, cara? Acaba corroborando de uma forma, né? Porque quando as Forças Armadas estão em silêncio, alguma coisa eles estão aprontando, né? Sim, exatamente. O que acontece no Brasil. Não, com certeza, né? E aí tem o seguinte, né, Léo? Nessa época aí foi o auge do projeto Blue Book, né? Sim. Que foi essa divisão aí que o governo americano criou para investigar esses casos aí, né? De objetos voadores não identificados. Que é o que tá acontecendo agora, mais ou menos, né? Só que hoje é um pouco diferente porque eles estão falando de forma mais aberta, né? Estão liberando reporte público sobre o caso. Na época do Blue Book era uma coisa meio ali... Me parece que foi um negócio feito pra fracassar, de propósito. Entendi. Entendeu? Foi uma coisa meio que pra calar a boca do público ali e tudo. Sim. Mas tinha gente ali nesse projeto que queria fazer acontecer, tinha vontade de realmente pesquisar, né? Só que as coisas que estavam ali em volta acabaram meio que tirando a credibilidade de muita coisa, né, cara? É tipo quando você tá numa empresa e aí o teu chefe fala assim, tu quer dar ideias, você quer criar um projeto, faz aí. Só que aí o cara deixa você fazer, mas ao mesmo tempo não te dá condições pra isso, entendeu? Não te dá os insumos, não te dá a força-tarefa daquilo ali, né? É meio que dar a corda pra pessoa se enforcar, meio isso. Sim, deixa morrer, né? Não alimenta, né? Exato. Então o Projeto Blue Book foi meio isso aí. Então o caso da Beth do Barney Hill foi quando o Projeto Blue Book estava no auge. Começou lá em 52. Sim. Né? A Força Aérea Americana que encabeçava isso aí. E aí esse projeto terminou em 69. Em 17 de dezembro de 1969. Foi quando eles acabaram com o projeto, disseram que foi tudo balão meteorológico. Sim. Justamente terminaram o projeto Blue Book porque não acharam nada. Foi isso. Repetiram aquele modus operandi dos acontecimentos lá no Los Alamos, né? Agora, se acabou mesmo, né, cara? Deve ter continuado ali por debaixo dos panos, né? Sim, sim. Né? Que inclusive tem a questão do Black Budget, né? Que é uma grana que vai do contribuinte para projeto secreto, né? Sim, então tem muita coisa aí que não se sabe. E é uma porcentagem... O Black Budget é uma grana absurda, é alguns milhões de dólares, só que perante o montante da arrecadação de imposto nos Estados Unidos é uma porcentagem ridícula. Entendi, uma grana irrisória pro volume, né? Exatamente. Mas tá lá, entendeu? É tipo... Eu até falei isso já. É tipo, tua mãe chega pra te dar um dinheiro pra tu comprar, ir no mercado comprar alguma coisa, tu pega o troco e compra uma bala. Tipo isso. Sim. Né? Então, um valor ali que não faz muita diferença, né? Mas, cara, o americano tem isso, né? Da taxpayer, né? Que é a galera que paga imposto.
Então existe essa cobrança de saber para onde o dinheiro tá indo, né? Que é o certo, né, cara? Pô, é o certo, né? Prestar conta pro dinheiro público, né? Exato. Então essa questão do Black Budget vazou também recentemente, aí acho que foi em 2018, 19, alguma coisa assim. Não vou me lembrar agora. E aí, né, dá margem para tudo isso aí, né, cara? Fora as coisas que devem ter ali que vão por debaixo do pano, né? Ah, com certeza, cara. Os caras botam lá pesquisa e desenvolvimento. Agora do quê? Tu nunca vai saber o que é, né? Talvez por isso, por essa pressão aí financeira, que eles tenham que agora ficar justificando certas coisas, né? Mostrando, é isso aqui que a gente tá pesquisando, né? Então isso talvez force revelar alguma coisa que a gente não sabe até hoje, né? Pois é. E eu acho interessante, no assunto ufologia, como que as coisas se conectam, né? Como é que as coisas estão ali, essa questão desse caso de abdução especificamente, aconteceu naquela época ali do projeto Blue Book, e muita coisa do que eles falaram desse caso são coisas recorrentes que aconteceram depois. Sim. O relato do Bob Lazar explicando como é que... porque ele alega que fez engenharia reversa numa nave alienígena. A forma como ele descreveu que aquele objeto funcionava bate com o funcionamento do Tic Tac, que foi esse vídeo que vazou em 2017, né? Que aconteceu lá em 2004. Então, assim, eu não sei se isso tudo é coincidência, né? Então fica a gente fica meio com a pulga atrás da orelha aí, né? É verdade, cara. É verdade. A descrição dos seres, ela bate com a descrição do Los Alamos, por exemplo. Sim. Que a gente falou em outro episódio aqui. Então, isso tudo são fatos que a gente tenta conectar, né? Exatamente. Tem essa questão da comunicação através do olhar, né? Que é uma coisa também... Até o Elon Musk tá querendo fazer isso agora, né? Ele quer acabar com a comunicação verbal, né? Cara... Se esse Elon Musk não é um ET aqui, que já tá aqui em base, meu irmão. Sei lá, eu tô maluco então. Mas eu acho que faz... na verdade, que eu vou comentar que faz sentido é a comunicação pelo pensamento, né? Talvez o pensamento não precise de tradução, né? É uma coisa que tá ali na fonte do negócio. Seria interessante, com certeza, né, cara? Maximizar, né? Otimizar o tempo, né? A gente gasta muita energia pra articular as palavras, pra falar, né? Sem contar que palavra vem acompanhada de intenção, né? Então, não necessariamente o que você tá falando não é a intenção literal daquilo ali, né? E aí, o Elon Musk fala que essa comunicação por pensamento meio que mataria isso. Meu irmão, aí vamos instalar o caos na Terra, né, meu irmão? Vamos acabar com o mundo de uma vez. A guerra... Pois é. Pô, tu tá no Natal lá, teu cunhado chatão, tu tá doido pra mandar ele pra aquele lugar. Tu mantém a linha e tu fala, não, Feliz Natal, pô, para saúde. Mas na tua cabeça tu tá, meu irmão, vai te... Porra, né? É tipo aquele episódio de Black Mirror, né? Tu viu aquele episódio de Black Mirror que os caras conseguiam voltar o que ele viu? Sim, o registro, né, cara? Pô, aquilo seria um problema terrível. Tu tá maluco, cara. Tu consegue ler o pensamento, a pessoa... Você lê o pensamento da pessoa, a pessoa te odeia e você acha que ela te odeia, mas você não tem certeza. Ali você vai ter certeza, cara. Doideira. Não, isso não pode acontecer, não. Vamos boicotar isso aí. Não dá, né, cara? Primeira coisa é abandonar o Twitter. Eu ouvi dizer que ele ia vender o Twitter pra alguém aí, não lembro pra quem. Cara. Pô, esse cara é maluco, na moral, velho. Mas enfim, tomara que ele contribua de alguma forma aí pra alguma coisa, né? Recurso ele tem, né? Recurso ele tem. Mas, enfim... Mas é isso, eu acho assim, pra mim, eu já falei, vou repetir, esse caso aí é o caso mais importante com relação à abdução e como ele foi documentado, né? Sim. E, pô, cara, só essa questão aí do Astronomy.com corroborar isso aí, cara, é um negócio... Eu acho muito difícil isso aí ser uma coincidência. Ela ter feito um desenho lá e a pessoa ter descoberto que aquele sistema zeta reticuli realmente existe, né? Sim. E é uma pessoa que não tinha conexão com astronomia nem nada, né, cara? Um assistente social, né? Carteiro, não era um pessoal que pesquisava isso. Exato. Eles devem ter desenvolvido depois um querer saber, né? Uma curiosidade, porque você deve ficar consumido por aquela curiosidade depois na sua vida, né, cara? Exatamente. Inclusive, o Bob Lazar chegou a ter acesso a documentos lá na Área 51 sobre a origem desses seres aí, das naves que ele estava trabalhando lá. Que vieram do sistema Zeta Reticuli. Caramba, aí, tá vendo? Então, olha como é que as coisas se conectam, né? É verdade, cara. Então... Todos os pontos vão se juntando, né? Pois é. E aí, de novo, né? Eu acho que esses relatórios aí não estão dizendo nada, né? Os caras, beleza, tiveram tantas ocorrências aqui, metade a gente identificou, a outra metade a gente não sabe o que é, mas assim, eu acho que eles sabem muito mais do que isso, né? Também acho, cara. Eles estão estudando e investigando isso aí desde a década de 40, cara. Então... É verdade, cara. Alguma coisa eles sabem. Sim, com certeza, cara. A gente já relatou as naves que foram levadas lá no Novo México, né, cara? Já falamos dessa experiência de quem visualizou seres lá
em Los Alamos, naquelas 3 ocorrências. Então, pô, alguma coisa registrada tem que ter, não é possível. Pois é. Agora, fica o alerta aí, meu jovem acuado que tá em casa. O jovem tá em casa acuado. Cuidado que a invasão vai rolar em breve aí. Cara, a minha teoria, e assim, conforme a gente vai avançando aqui nas conversas, né, eu vou tomando um pouco mais de conhecimento sobre as coisas. Ela vai se fortificando, na verdade, é que os seres já estão aqui, cara, há muito tempo. Eu também acho. Eles estão aqui, meu irmão, eles só vêm, fazem uma pesquisa de campo, e aí parece que estão perdendo a vergonha de aparecer, né? Ah, deixa rolar, não dá nada, né? Aquele negócio não dá nada, vamos fazer que não dá nada. E aí, cara, vai tendo mais e mais casos pra você relatar, pra você registrar, mas é uma questão de decisão. A hora que eles decidirem tomar conta, meu irmão, já era. Eu concordo, cara. Eu acho que a invasão já aconteceu, já. Não. Né? Eles já estão por aí, de repente a gente é híbrido e nem sabe. Vai saber, né? Vai saber, não sei, cara. Tem tanta gente estranha aí, que eu acho estranha porque talvez eu seja o estranho, né? Mas enfim, é isso, cara, é complicado. É complicado. Eu acho que esse caso realmente ele é muito forte de comprovações, né? Você não tem eu não tenho uma foto da nave, eu não tenho um souvenir da nave, não tem, mas tem muitas pontas que são conectáveis com outros casos, né? Então isso realmente dá muita coerência pra história. Então esse caso aí realmente ele é bem suculento. Eu concordo. E assim, pra mim hoje, né, porque eu moro aqui, é uma coisa muito próxima, né? Sim. Eu fico imaginando, né, cara? Isso aconteceu aqui perto, aqui, da onde eu tô. Sim. Né? Sim. Inclusive, parece que o Canadá tem muito caso de também... Mesma coisa que acontece nos Estados Unidos acontece aqui, mas teoricamente eles têm que reportar para os Estados Unidos, né? Ah, tá, entendi. Direto. Parece que não fica aqui no Canadá registro sobre esse tipo de coisa. Os registros vão pra lá, eles já conseguiram, né, cara, centralizar tudo, né, cara? Pois é. Os Estados Unidos é muito forte, não tem jeito, né, de bater de frente com eles. Só, por isso que eles têm que ser, não pode também abrir pra todo mundo, né? Porque se os caras que são os mais fortes não têm força pra combater um negócio desse, imagina os mais fracos. Pois é. Mas, de repente, cara, essa questão aí vai servir pra unir a raça humana também, né? Contra o inimigo maior aí, quem sabe? Cara, não sei, velho. Isso também, estamos falando do ser humano, né, cara? O ser humano... A gente tá falando do ser humano, cara. O ser humano é impressionantemente asqueroso, velho. Verdade, cara. Eu esqueci desse detalhe. Pequeno detalhe, velho. Pequeno detalhe. Sim. Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM. Mas é isso. Acho que a gente já pode ir ficando por aqui. Sim, sem dúvida. Deixa a galera aí pesquisar. Tem muito material desse caso, muito material registrado, então dá pra fazer uma pesquisa bem extensa. A gente pegou só pontos principais pra não ficar infinito aqui a nossa conversa, pra dar um gostinho aí pra quem gosta muito desse assunto, dos assuntos ufológicos, né? Sim, a gente vai falar mais sobre ufologia aqui, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai pesquisar muita coisa. E vai ser legal pro Léo também conhecer os casos, né? Com certeza, com certeza. Tem muito caso. Eu já não tenho quase nada pra me preocupar, né, cara? Assombração, poltergeist, lobisomem, ou seja, mais... O que é um peido pra quem tá cagado? Porra, eu já tô acuado na minha casa. Pois é, cara. Alienígena de boa, cara. Deve ser, né, cara? Vai virar carne de açougue, né? Nem sabe. Gente, vivam como se não houvesse amanhã, porque um dia realmente não haverá, tá? Cara, eu acho que assim, eu fico imaginando, tipo, o que aconteceu naquele filme Sinais. Sim. Do cara vendo lá na TV o alien invadindo a festa de aniversário do garotinho lá. Sim, Imagina, cara. Sim. Imagina. Cara, os aliens andando assim abertamente, livremente, cara, na cidade, cara. né? Loucura. Se não fosse o Mel Gibson, a gente já tava dominado. E eu vou deixar a dica aqui, ó. A Unicef já alertou a raça humana sobre isso aí. Tem um comercial da Unicef que tem um garotinho alienígena lá, cara. É mesmo? Esse eu não conheço, não. Cara, isso aí já é uma mensagem que tá lá, não é um comercial inocente, não. É um aviso mesmo. Eu vou pesquisar. Vou pesquisar que agora eu quero ficar quadro de vez. Cara. Eu tentei alguns anos isso aí, cara. Eles fizeram um vídeo, um comercial da Unicef, dizendo que contra bullying, né? Que criança que é diferente e tal, e aí botaram um garotinho alienígena. Caramba, cara, eu não vi isso não. Como é que eu não vi isso, cara? Cara, isso aí é um aviso, isso aí não é à toa. Sim. Não é à toa que tá ali. Aquela velha ditado, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Fácil não. A informação tá aí, ó, tá pulando.
A gente tem que pegar. Né? Bom, a gente falou aqui do casal Barney e Betty, que não são do Hanna-Barbera, não são dos Flintstones, infelizmente, porque eu gosto muito deles. Mas, pô, cara, foi um caso muito interessante de se conversar, de pesquisar. Eu achei muito legal, cara. Acho que vale a pena realmente a gente aprofundar e, de repente, voltar aqui com mais informação em outro episódio. Com certeza, com certeza. Pode até chamar alguém para bater um papo sobre esse caso também. Com certeza, sem dúvida. dúvida. Um convidado. Mas a gente vai falar sobre mais assuntos de ufologia e vou deixar uma tarefa aí para vocês que estão ouvindo a gente. Comenta aí no post desse episódio no Instagram qual caso ufológico que você gostaria que a gente falasse aqui. Ah, boa. Interessante, boa. E a gente vai pesquisar, aprofundar isso aí e trocar nossa ideia aqui no nosso jeito aqui descontraído de ser, acuados, mas destemidos. Acuado. Jovem acuado. Um jovem acuado em casa, mas destemido assim mesmo. Pois é. Então, pessoal, quem quiser ouvir o Paranormal FM, tá aí disponível nas principais plataformas de podcast e no YouTube também. Isso aí. A gente sobe os episódios lá toda semana. E é isso, segue a gente lá nas principais redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E a gente não posta muito no Twitter, a gente tem que começar a postar mais lá. Mas segue a gente nas redes aí, que a gente vai sempre postar novidade lá. Os episódios, quando a gente publica na quinta-feira, a gente coloca lá nas redes sociais também. Segue a gente lá. E se você curte o Paranormal FM, avalie a gente aí na sua plataforma de streaming preferida, né? No Spotify, no Google Play, né? Que isso vai ajudar a gente a crescer também. Sem dúvida. A gente tem visto um número bem grande, assim, bem expressivo, até para nossa surpresa, né? De download, de plays, mas as avaliações já são poucas. Então, se você puder ajudar, dá uma avaliada pra gente lá, dá a sua opinião também, manda pra gente uma observação, tanto pelo Instagram quanto pelo e-mail, se você preferir. Fala conosco e a gente agradece, né? Vocês gastarem o tempo precioso de vocês nos ouvindo aqui, falando besteira. E é isso, estamos aqui para fazer um bate-papo aqui descontraído entre amigos, entre irmãos, e se você tá gostando, a gente fica satisfeito. É isso aí. E a gente fala zoeira aqui pra disfarçar, mas a mensagem é séria, tá? Uhum. O cagaço é real, né? É tipo a propaganda da Unicef. A gente fala bobeirinha aqui pra galera ficar mais tranquila, né, cara? É o sorriso amarelo de quem tá com medo, né, meu irmão? Mas o bagulho é louco, O pessoal sabe aquele sorrisinho amarelo que você dá. É isso que a gente sente. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ouvir a gente aí, por apoiar, né, com o seu comentário, os elogios que vocês fazem e até as críticas também, né? Claro. E é isso. A gente se vê na semana que vem no próximo episódio. É isso aí. Se cuidem. Abraço. Valeu. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.